Olá, essa videoaula é sobre como calcular trabalho reversível para volume de controle em regime permanente e como se calcular a eficiência isentrópica. Bom, quando a gente estuda sistemas, ciclos, né? Na realidade sistemas, o trabalho pode ser calculado, né, através da integral de PDV. Né? Essa integral aqui, a gente viu como é que deduzimos isso lá atrás. É, Entretanto, isso é o trabalho reversível, né? Se houver reversibilidades, por exemplo, a expansão contra o vácuo não produz trabalho nenhum, né? Então, grandes gradientes de pressões ou atrito, enfim, né? O trabalho que se obtém, então, vai ser menor, ou o trabalho para comprimir, de compressão, seria maior, quando eu tiver reversibilidade, porque o reversível é sempre o trabalho ideal, né? Para dispositivo de fluxo, ou seja, para quando eu analiso em regime permanente, é também possível fazer, calcular o trabalho. Em geral, ele vai ser dado, né, se for um processo adiabático, pela variação da entalpia. Mas a gente às vezes não consegue calcular por aí. Então, a gente vai desenvolver aqui uma expressão de como é que a gente calcula o trabalho para volume de controle, trabalho reversível para volume de controle em processo em regime permanente, né? Então, se a gente colocar a primeira lei em regime permanente para um volume de controle, eu posso, né, essa é a expressão, então não tem a variação de energia do VC, e zero seria calor menos trabalho, mais variação de entalpia, variação de energia cinética e variação de energia potencial. Então eu jogo o trabalho para cá e divido tudo por M ponto, então fica isso aqui é o trabalho específico, o W pequeno, isso aqui é o calor específico, que é o Q pequeno. Né? Bom, a definição da entropia a gente tinha que dq sobre T reversível era o ds. Então, a hora que você integra isso aqui é o Q minúsculo, né? É a integral de TdS. Tá? E isso aqui a gente pode mostrar, porque num diagrama TS, né? Eu tenho a linha de temperatura aqui, então a integral de TdS vai dar essa área aqui embaixo, que é exatamente o trabalho, desculpe, o calor específico de um processo reversível. Ainda da segunda relação de Gibbs, que a gente tem o TdS é igual a TdS é igual a dH menos VDP, né? A hora que você integra isso, então a integral de 1 a 2 de TdS vai dar H2 menos H1, H em 2 menos H1, que é a propriedade, menos a integral de VDP. A hora que eu substituir isso aqui, então, na primeira lei, que é isso aqui, né, que é ponto VC, é o TdS e o TdS é isso aqui. Então, eu vou substituir isso aqui no lugar do QVC. Então, vai entrar o menos VDP e isso aqui vai cortar com esse, porque aqui é H2 menos H1 e aqui é H1 menos H2. Então, eu vou ter que o trabalho específico vai ser menos integral de VDP mais variação de energia cinética mais variação de energia potencial. Desprezando a variação de energia cinética e potencial, a gente vai ter então que o W ponto reversível sobre o M ponto, ou seja, o trabalho reversível é menos a integral de VDP. Né? Veja que diferença, né? No sistema, o trabalho é integral de PDV. E num volume de controle, em trabalho reversível, vai ser dado por menos integral de VDP. Que, na realidade, você pode colocar um diagrama PV aqui, a integral de VDP vai ser a área nesse sentido aqui, debaixo dessa curva, ao lado dessa curva. Né? Se fosse integral de PDV, daria aqui embaixo, mas é integral de VDP. Então, vai dar isso aqui. Tá? Que é o trabalho específico reversível para volume de controle em regime permanente, válido para qualquer fluido, gases ou líquidos. Nesse caso aqui, eu estou tendo um gás sendo comprimido, né? Então o trabalho vai ser a área daqui de baixo, a integral de VDP, menos a integral de VDP. No caso de líquidos, onde o volume específico praticamente não varia com a pressão, né? Ou seja, eles são compressíveis, então eu teria uma curva, uma reta praticamente aqui, né? De V1 para V2, né? E o P. Então o trabalho reversível vai ser menos, o V sai para fora da integral, né? E eu integro P2, vai dar P2 menos P1. Então seria uma área assim, né? Como V1 igual a V2, eu teria essa área que é V vezes ΔP. Né? Essa expressão é muito útil para calcular trabalho em bomba, porque normalmente eu trabalho na região de líquido comprimido, onde eu não tenho tabela para calcular, para achar a variação de entalpia. Então, uma forma de calcular o trabalho reversível é menos V ΔP.
Bom, vamos fazer um exemplo disso, né? Então, calcule o trabalho específico, ou seja, por quilo de água, para bombear água isentropicamente do estado 1, que é 100 kPa e 30 graus Celsius, ou seja, líquido comprimido aqui, até a pressão de 5 megapascal. Bom, basta aplicar a relação desenvolvida, né? Isentrópica, se o processo é um processo de trabalho com pressão isentrópica, né? Bombeamento, vou ter o trabalho reversível vai ser menos V P2 menos P1. Aí eu pego eu não tenho tabela de líquido comprimido para 30 graus, para 100 kPa, então eu vou pegar do líquido saturado a 30 graus. Então, falando específico do líquido é 0,01004 metro cúbico por quilo. E aí eu tenho que o trabalho reversível é isso aqui, que multiplica P2, que é 5.000 kPa, né, 5 mega, menos 100 kPa. Aqui eu estou usando kPa para dar em kJ, né? Então, o trabalho reversível vai dar menos 4,9196 kJ por quilograma. Nesse caso específico, eu tenho tabela para 5 megapascal de líquido comprimido. Então eu podia usar o trabalho reversível como sendo a variação de entalpia, porque eu não tenho calor, né, desprezando variações de energia cinética e potencial. Então aí eu peguei na tabela de líquido comprimido de 5 megapascal, tem a 20 graus e tem a 40. Então aqui energia interna, aqui o H, aí eu fiz a interpolação desses dois, aí o trabalho reversível ia ser H2 menos H1, na realidade H1 menos H2, tá, né? Vai dar negativo aqui, né? Tem um errinho aqui. Mas o valor deu 4,525, que deu 10% de diferença, mas quando eu não tenho tabela, vou ter que calcular por aqui, tá? Bom, vamos agora falar sobre eficiências isentrópicas, que são o quê? Agora sim, quando a gente estava comentando, né, quando a gente está comparando um ciclo é, real com como é que a gente compara se ele está bom ou está ruim, né? Na realidade, o parâmetro seria o melhor ciclo possível, que é o ciclo de Carnot, né? Então, se eu vou comparar um ciclo Otto, diesel ou um motor operando, né? Aí eu tenho um parâmetro para comparar qual seria a melhor eficiência, né? No caso, seria o ciclo de Carnot, que é só a função das temperaturas altas e baixas, né? Seria bom se eu tivesse um parâmetro para comparar equipamento de fluxo, então compressores, bombas, bocais, né? Que são equipamentos que não trocam calor, então o ideal desses equipamentos seria que eles fossem adiabáticos e que não tivessem irreversibilidades, ou seja, que eles fossem adiabáticos e reversíveis. Tá? Nesse caso, se ele for adiabático e reversível, ele vai ser isentrópico, né? E a ideia de comparar, então, é comparar um processo real, onde eu saio de um ponto inicial e teria ido até, né, normalmente eu estou mudando de pressão, então eu saio de um estado inicial que é P1 e um H1, uma temperatura 1, e vou por ele, analiso qual seria o caminho, qual seria o ponto de chegada se o processo fosse isentrópico, para chegar naquela pressão. Nesse caso é uma expansão, né? E comparo ele com o processo real, né? Para chegar na mesma pressão. Ele vai chegar numa temperatura diferente, mas num ponto diferente, mas é a mesma pressão. Isso aqui é importante. Então, e aí eu vou comparar o desempenho dele, né, isentrópico com o desempenho real. No caso de uma turbina, é, o isentrópico, o trabalho isentrópico que eu produziria na turbina, se ela fosse isentrópica, seria o trabalho máximo que a turbina poderia me dar entre aqueles dois níveis de pressão. E o real sempre vai ser menor, tá certo? Por quê? Porque você tem irreversibilidades que transformam parte da energia que seria transformada em trabalho em calor. E aí eu não obtenho todo o trabalho. Então, a eficiência isentrópica vai ser a variação de entalpia, né? H1 do ponto 1 sempre, menos HR, que é o trabalho real, que é menor do que H1 dividido por H1 menos H2S, que seria o trabalho isentrópico, que seria o máximo que a turbina poderia me dar, né? Bom, no caso de compressor, muda um pouco de figura, porque na realidade agora eu tenho que colocar trabalho para sair, pegar um fluido numa pressão tal, num estado tal e aumentar a pressão dele. Então, nesse caso, o isentrópico seria o mínimo trabalho que eu teria que pôr, e se o equipamento for real, eu vou precisar colocar mais trabalho. Né? Então, nesse caso aqui, eu saio de uma pressão baixa, vou fazer uma compressão, o mínimo trabalho seria o trabalho isentrópico para chegar naquela pressão,
e eu vou ter um trabalho real que vai ser maior, né, do que o isentrópico. Então, para a eficiência ser menor do que 1, né, eu vou ter que fazer que o trabalho, a eficiência do compressor é o trabalho isentrópico, se o compressor fosse isentrópico, sobre o trabalho real. Delta H isentrópico sobre o delta H real. No caso de uma bomba, a mesma coisa, né, que seria o trabalho isentrópico seria V delta P, dividido pelo trabalho real. E aí eu consigo normalmente achar o ponto do 2 real da saída do equipamento real. Bom, tem outro equipamento também que são bocais, né, que são feitos para acelerar fluido. Então você faz um afunilamento, reduz o diâmetro da tubulação e aumenta a velocidade. A ideia seria isso, né? Então, a eficiência isentrópica vai ser a comparação da aceleração, ou seja, da energia cinética na saída de um bocal do real em relação ao isentrópico. O isentrópico seria o máximo aceleração que você tem, e o real você vai ter atrito, vai transformar, então não vai acelerar tanto, né? Então, a eficiência do bocal é a energia cinética na saída do bocal real sobre se ele fosse isentrópico, né? Aqui também eu teria o diagrama HS, né, entalpia, entropia, e aqui ele está mostrando o ΔH aqui isentrópico e o ΔH real, né, que é menor do que o isentrópico. Mas ele está comparando com as energias cinéticas. Por quê? Porque na realidade, uma primeira lei para um bocal adiabático, você não tem calor, não tem trabalho envolvido, então você só tem as energias, né? Então H1 vai ser o H2 mais a variação de entalpia vai ser igual à variação de energia cinética. Tá? Como a velocidade de 1 é muito pequena, você pode desprezar. Então você joga isso para cá e vai dar H1 menos H2R é igual à velocidade, à energia cinética na saída. E a mesma coisa acontece para a energia cinética isentrópica. Então isso aqui vai ser igual à eficiência isentrópica que é dada por isso, também é a mesma que é dada por isso aqui, tá certo? Bom, vamos fazer um exemplo 2 rapidinho, tá? Para a gente ver. Então, o ar, vamos pegar um compressor que pega ar a 17 graus e 100 kPa e é comprimido por um compressor adiabático até a pressão de 800 kPa, com uma vazão de 0,2 kg. E a eficiência do compressor é 80%, eficiência isentrópica. Determina a temperatura do ar na saída e a potência necessária para acioná-lo. Então, esse é o compressor, tá? Esse é o processo isentrópico e esse seria o processo real. Então eu vou primeiro analisar como se ele fosse isentrópico, porque eu só tenho a pressão na saída. Na realidade eu tenho o fluido que é o ar, né? Eu tenho os dados de entrada dele, 290 Kelvin, tá, e pressão 100 kPa. Aí eu vou na tabela 7, pego a entalpia, A7, né, e aquela pressão relativa, né, que é um adimensional, só para que eu tenha uma relação de pressões. E na saída, no ponto 2, eu só tenho a pressão. Então, fazendo a hipótese que ele fosse isentrópico, eu tenho a relação de pressões sendo 8, né, 800 para 1, P2 sobre P1, e aí, então, é igual a PR2 sobre PR1. Então, PR2 vai ser 8 vezes o valor de PR1, que dá esse número aqui. Aí eu vou na tabela, A7, e acho o valor de temperatura. Na verdade, um pouquinho acima de 520, eu fiz a interpolação, chegou a 522. E aí, a partir disso, também consigo achar a entalpia HS, né, isentrópica. Então, um pouquinho para 522, que é por interpolação, eu cheguei nisso também. Bom, aí eu uso o conceito de eficiência isentrópica, né? Que é H2S menos H1 dividido por H2R menos H1. Tá? Eu tenho H2S, tenho H1, só me falta H2R e eu tenho eficiência isentrópica. Então, explicitando H2R, eu vou ter que é H1 mais a diferença do trabalho isentrópico dividido pela eficiência do compressor. Nesse caso, então, fazendo as contas, vai dar 548 kJ por quilo, que dá 579 Kelvin, ou seja, a temperatura é mais alta do que se fosse isentrópico, que é isso que eu falei, né? Você transforma a capacidade de fazer trabalho em calor, aquecimento do fluido. E a potência é só ver o 0,2, que é o fluxo máximo, vezes a diferença de entalpia, que deu 58,9 kJ. Bom, pessoal, essa aula é basicamente isso. Eu vou tentar deixar mais alguns exercícios completando a lista, uns 2 ou 3 exercícios da lista 6, que ainda teria mais um ou dois na próxima aula, mas vou também fazer um questionário, provavelmente para terça-feira que vem.
tá? Até terça-feira que vem. Não deixe para a última hora, senão às vezes eu não consigo depois dar conta de eventual problema, tá bom? Beleza, até mais.